Olá, neste mês, vamos começar a estudar um novo módulo, né? E este módulo é muito interessante porque nós vamos falar sobre Hebreus, a carta aos Hebreus e as epístolas gerais, né? Que é Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, que antecedem a carta ou o livro do Apocalipse. Então, nós já falamos sobre as 13 cartas do apóstolo Paulo, né? Que foi ali Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então, todas essas cartas que nós falamos ali, né? Filemon, e, enfim, todas as 13 cartas, nós já comentamos sobre elas. E agora nós vamos para as próximas, né, que sucederão a essas cartas. E nós vamos falar sobre este módulo, né, ou este livro, que é o nosso módulo de estudo direto do IBAD. E então vai ser muito interessante, e aqui a gente precisa de muita atenção, porque a carta aos Hebreus, ela é uma carta diferente de todas as outras. Existem algumas controvérsias na questão tanto da localização para o povo a qual ela foi escrita ou pelos próprios escritores, e não chegaram a nenhum consenso hoje de quem foi realmente que escreveu essa carta tão importante para os nossos dias de hoje. Então, cartas aos Hebreus, epístolas gerais, né, de Gilmar Caetano Tomás, e o subtítulo aqui é O Sacerdote Perfeito e a Vida Cristã Prática, né? Então, é um módulo interessante para que a gente possa estudar, esmiuçar, esmerar-se realmente nestas cartas. E essa carta, principalmente aqui, a carta aos Hebreus, ela tem algo peculiar, algo que é intrínseco dela, porque ela vai trazer uma doutrina cristológica aprofundada, e também ela vai trazer uma questão também da ética da igreja, bem como o apóstolo Paulo também trabalhava muito sobre isso. Mas essa aqui, de todas as cartas, a carta aos Hebreus é a carta, digamos, mais difícil de compreender. Por quê? Primeira coisa, não se sabe quem realmente escreveu essa carta. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Priscila ou Prisca, outros atribuem a Lucas, outros atribuem a Apolo. Então, ela realmente é uma carta que foi escrita a um povo que também as pessoas não têm um consenso de para que povo foi esse. Se foi para um povo que estava enfrentando ali uma perseguição ferrenha, por exemplo, depois ali da evasão do povo judeu pós-morte de Cristo, pós-martírio de Estevão. Então, essa carta, na realidade, ela foi escrita por um escritor que não está definido quem foi, nem o povo para qual ele escreveu. E Hebreus aqui, aí há algumas linhas de pensamento, né, que Hebreus aqui pode ser quem? Judeus, gregos convertidos, os crentes judaizantes. Na realidade não há um consenso, mas de qualquer forma a palavra foi escrita e ela tem evidências e foi canonizada, ou seja, foi aceita pela cúpula ali que decidem se o livro ele é canônico ou não, ou seja, se ele é validado ou não. Então, realmente, a carta aos Hebreus traz grandes ensinamentos para nós e para a nossa igreja do dia de hoje. Isso aqui é fundamental, mas a gente precisa de estudar ela justamente observando aqui por uma lente diferente, olhando por um prisma diferente, porque ao contrário das cartas de Paulo, porque nós estudamos, né, e você vai observar em todas as cartas de Paulo, todas as cartas, Paulo ali no início ali, Paulo traz sempre uma saudação e ele faz questão de frisar que quem escreveu aquela carta foi eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não da parte de homem, mas
da parte de Deus. Então ele vai dizer em outras, eu, escravo de Cristo. Então todas as cartas, as 13 cartas escritas por Paulo, ele traz a assinatura dele. Ele traz ali a sua rubrica. Já essa não tem a assinatura do escritor. E nas outras cartas também, que Paulo escreveu, sempre o destinatário era bem focado e era bem apontado, convergia e dava um nome para quem receberia essa carta. Por exemplo, carta aos Gálatas, carta aos Romanos, aos Efésios, carta aos Coríntios, carta a Filemon, carta a Timóteo. Ou seja, a carta tinha um remetente e era bem exposto ali, explicitado. A carta aos Hebreus, fugindo toda essa regra, ela não tem o nome do seu autor. Daí há um grande estudo em volta disso, mas sabendo que ninguém chegou a nenhum consenso. Inclusive, a carta aos Hebreus, a gente vai observar que o próprio Martinho Lutero fala e dá sua opinião, né, sobre a respeito dessa carta. Você vai ver pessoas, por exemplo, ali da época, por exemplo, dos pais da igreja, também dando a sua opinião. Uns afirmando que poderia ser apóstolo Paulo, outros afirmando que poderia ser Apolo, alguém, devido ao conteúdo da carta, porque a carta traz dentro de si um conteúdo muito relevante. E esse conteúdo, ora parece ser Paulo, ora parece ser Apolo, porque a sua teologia, a sua gramática, a sua filosofia, muitas das vezes traz muito daquilo que Paulo escreveu e da forma que ele escrevia. Então você consegue ler e de repente você lembrar de Paulo. Mas também há outras questões mais filosóficas que você vai arremeter muito, por exemplo, a Apolo, que era um intelectual, que era alguém realmente conhecedor, principalmente da cultura grega. Então, também tem alguns traços realmente de uma cultura grega. E Apolo, por exemplo, que era ali da região da Macedônia, né, e estudou, por exemplo, ali em Alexandria, então também traz traços desse Apolo. Então, de modo que a gente não pode bater o martelo e dizer quem foi que escreveu Hebreus. Você, como um teólogo, né, como um bacharel, hoje, se alguém te procurar quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, você não pode bater o martelo dizendo que foi Paulo, ou que foi Barnabé, ou Apolo, ou Priscila, ou Prisca, né, que é o mesmo nome. E então você não pode bater esse martelo, porque na realidade nem os grandes estudiosos, né, os grandes pensadores, eles bateram o martelo, porque é uma carta que ela está, digamos, eivadas de palavras e assuntos ligados muito à questão grega, mas também há muitas coisas mais do lado dos judeus tradicionais, ortodoxos. Então, na realidade, você não pode. Uma coisa é certa: quem escreveu a carta aos Hebreus tinha um grande conhecimento. Era alguém que realmente tanto conhecia a questão do grego, ali, da cultura helênica, quanto também da cultura judaica. Daí a dificuldade das pessoas fixar ou falar ou designar essa carta a alguém em específico, devido a essa leitura que se faz. Então, alguém que realmente conhecia a questão grega e toda a sua cultura, alguém que conhecia Paulo também, e menciona fatos e relata atitudes aqui que realmente Paulo ensinou, que Paulo pregou. Então é alguém realmente muito conhecedor tanto da doutrina judaica quanto também da questão da cultura grega. E aqui a gente vai estudar e a gente vai perceber que tudo indica que
esta carta foi escrita para cristãos que estavam sofrendo grandes perseguições e que provavelmente estavam se afastando do cristianismo e voltando ao judaísmo. Voltando aquilo que acreditava antes, voltando às práticas da lei, se apegando, por exemplo, na questão cerimonial, moral e legal que era a lei. Então começam a retroceder, começam a voltar. Antes cristãos fervorosos, cristãos que acreditam na graça, mas uma vez enfraquecido, ou entre aspas, né, digamos aqui que um processo de apostasia, que seria não acreditar mais naquilo que um dia acreditou, naquilo que um dia pregou, naquilo que um dia viveu, então começa a voltar para os velhos rudimentos. E aqui é onde o escritor da carta aos Hebreus vai logo no capítulo 1 trazer, na realidade, uma visão cristológica de Jesus como centro, de Jesus como Filho de Deus, como o Criador de todas as coisas e que sem Ele nada poderia existir. Então aí já no início ali ele vai trazer algo importante, que ele vai dizer que muitos na época, Deus se apresenta na época dos pais, através dos profetas, aquele povo da velha aliança, mas agora ele se apresenta através do Filho. E que esta aliança que o Filho promulga, ela é melhor do que a aliança passada. E ele vai trazer também aqui, já no primeiro, no segundo, terceiro capítulo da carta aos Hebreus, primeira coisa mostrando que Jesus é o Filho de Deus, é o unigênito. Ele vai aqui ratificar o que João escreve no capítulo 1, que diz lá, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E que todos nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. E que ele estava no meio de nós. Então, aqui ele vai mostrar que na velha aliança ou no Velho Testamento, Deus se revelou para o seu povo através dos profetas. Mas agora, na era da graça, pós-lei, Deus se apresenta através do seu Filho. E aí ele vai trazer essa visão e ele vai dizer aqui, porque como judeus legalistas que são até hoje, e que eles valorizam muito a lei mosaica, tanto é que você vai observar que lá que nós estudamos na carta aos Gálatas, né, na carta também aos Romanos, é que quando Paulo aos Romanos ali escreve e defende a justificação pela fé, era porque Paulo tinha um embate muito forte com os judaizantes. Porque os judaizantes, apesar de serem crentes, ou seja, convertidos, judeus convertidos ao cristianismo, mas carregava com si ainda um ranço da velha aliança. Tanto é que você vai observar que quando Paulo faz ali a primeira viagem e volta e vai ali no seu primeiro concílio, né, de Jerusalém, na cidade, ali na cidade de Antioquia, por exemplo, naquela região, ele vai trazer a questão, por exemplo, onde os judeus queriam e na realidade defendiam essa questão de que para ser salvo, além de acreditar no sacrifício de Jesus, mas precisava de alguns adendos a esse sacrifício. Esse sacrifício não estava consumado, como aquela palavra que a gente sempre usa, né? Tetelestai, está consumado, está perfeito, foi pago. Não, para eles, para ser um gentil ser salvo, além de crer em Cristo e na morte de Cristo como seu único Salvador, mas precisava cumprir alguns rituais da lei, como as festas, as solenidades, como a questão da alimentação, alguns alimentos eram proibidos, como a questão da própria circuncisão, como a guarda dos sábados. Então, na realidade, Paulo teve grandes problemas com os judeus, com essa visão judaizante. Bem como agora também o escritor aos Hebreus enfrenta esse mesmo desafio. É um desafio onde os cristãos convertidos e passando por uma fase muito difícil, pelo que Hebreus escreve, ele está escrevendo a um povo que está desanimando,
que está perdendo a esperança no Evangelho da Graça e voltando às velhas práticas. E sempre quando um povo está fragilizado, os inimigos eles atacam geralmente nesse período. Por isso que nós tivemos, por exemplo, o próprio Paulo é um grande exemplo de um apologeta ou de um defensor do Evangelho. Tanto é que aos Gálatas ele vai dizer ali que se alguém pregar um outro evangelho que seja considerado anátema ou amaldiçoado, é porque justamente Paulo estabeleceu igreja, construiu todo um corpo ministerial, pastores, presbíteros, diácono. Paulo ficou 1 ano, 6 meses, 3 anos em uma igreja, estabeleceu, deixou. E de repente quando Paulo sai, quando Paulo se ausenta e quando ele recebe alguns comunicados via cartas, via comentário mesmo, de pessoas que eram andarilhos ou comerciantes daquelas regiões, que aquela igreja estava sofrendo um grande ataque, principalmente dos gnósticos, né? Então, trazendo ali realmente um outro evangelho, um evangelho híbrido, um evangelho filosófico, cultural. E aí Paulo vai e escreve aos Gálatas ali dizendo, e ficou super irritado, né? Então, a carta aos Hebreus também tem esse cunho. Ela é escrita para um povo que está se deixando dominar por por um outro evangelho. E dessa vez, talvez aqui por um evangelho legalista, um evangelho que traz os velhos pensamentos, que ressurge a velha aliança. E aqui no início ele vai retratar e vai dizer para esse povo, olha, este evangelho que eu estou pregando é o evangelho realmente que faz a diferença e que é o evangelho da nova aliança em Cristo. E aí eles valorizavam muito os anjos, valorizavam muitos profetas, muitos sacerdotes, então estavam arraigados nessas concepções. E aí ele vai trazer aqui logo no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3 e 4, primeiro vai dizer que Jesus é o único Filho de Deus, é único, é unigênito. E vai dizer que ele é maior do que os anjos. Eles valorizavam muitas visões que tinham quando os anjos apareciam. A gente lembra bem, né? Se você pegar ali, por exemplo, anjos apareciam desde o início ali no Velho Testamento, anjos para todo lado, né? Tanto é que uma das palavras que mais se usava quando um anjo aparecia, o anjo dizia às pessoas, não temas. Ou seja, não tenha medo, porque era algo extraordinário a aparição de algo espiritual. É uma forma de teofania, né? A presença real, o Shekinah, a presença da glória de Deus. Teofania está mais relacionada à presença do próprio Deus, né? Shekinah está, essa palavra Shekinah, ela está mais focada na presença da glória de Deus. Assim como aconteceu, por exemplo, a nuvem que de dia era a nuvem, mas à noite era a tocha de fogo, isso é uma forma de Shekinah. A sarça que ardia e ela não consumia é uma forma de Shekinah. A presença, por exemplo, de Deus dentro do tabernáculo, que era visível, é uma forma de Shekinah. Na inauguração do templo de Salomão, quando a palavra de Deus diz que a glória encheu aquele lugar e que as pessoas tiveram que sair de dentro, é uma forma de Shekinah. Então Shekinah é essa presença visível de Deus. O próprio, por exemplo, dia de Pentecostes, né, que aconteceu ali em Jerusalém, é uma forma de Shekinah, onde as pessoas viam como línguas de fogo. Então, quer dizer, uma visão de algo extraordinário, de algo espiritual. Isso a gente chama de Shekinah. Então, na realidade, ele começa aqui dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o único Filho de Deus. Filho no sentido aqui, porque nós também somos chamados de filhos de Deus, mas nós somos filhos, na realidade, porque um dia nós cremos em Jesus e a palavra de Deus diz que todo aquele que creu em Jesus, Deus deu o direito de ser chamado filhos, mas nós somos filhos por adoção. Jesus é o único Filho de Deus, porque é da mesma essência. Jesus é um em Deus. Então ele é o único Filho de Deus. Então nós somos e tivemos essa oportunidade de ser chamado por uma adoção, literalmente,
pela rejeição dos judeus. Então nós, como não judeus ou gentios, e nós fomos aceitos por Deus e podemos ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então, no capítulo 1 ele vai dizer que Jesus é o Filho e que ele é maior do que os anjos. Depois ele vai continuar dizendo que ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os sacerdotes. E aí ele vai fazendo uma relação que Jesus é maior do que todos. Apesar de que, aqui no início, ele vai dizer que por um pouco tempo Jesus se tornou menor que os anjos. Quando foi isso? Porque os anjos, nós sabemos que Deus é espírito, os anjos também são espírito, criaturas perfeitas. E depois Deus cria o homem, e nós estamos nessa escala, né? Nessa pirâmide, nós estamos abaixo dos anjos. E quando é que Jesus se torna menor que os anjos? Quando ele se torna carne. E aí ele, por um momento, ele se torna menor do que os anjos. Quando ele, na sua natureza 100% homem, ele é menor que os anjos. E isso, se não estou enganado, lá na carta aos Filipenses, acredito que sim, é que vai dizer ali na época do lava-pés, né, que Jesus se despe da sua glória e não teve como usurpação ser chamado Filho de Deus. Quando Jesus ali, por exemplo, ele vai lavar os pés dos discípulos, Jesus, na realidade, quando ele tira o manto dele, coloca na parede, pega uma bacia com água e uma toalha e se ajoelha para lavar os pés dos discípulos, ali ele estava se colocando como o mais pequeno de toda a humanidade, porque aquele trabalho que ele fez de lavar os pés caberia ao escravo menor de uma casa, o escravo que servia a outro escravo. Olha que coisa. Então aqui, quando ele diz aqui que Jesus se tornou por um pouquinho de tempo menor que os anjos, exatamente essa questão de Jesus se tornar 100% homem. E aí ele se torna menor que os anjos. Mas aí ele vai dizer que Jesus é muito maior do que Abraão, Isaac, Jacó. Jesus é muito maior do que Josué, do que Elias, do que Eliseu, Samuel. Todos os profetas maiores, como ali Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Ezequiel. Então Jesus é maior do que todos. Então ele traz essa visão. Então, tipo assim, vocês precisam focar naquele que é maior. E aqui no livro ele vai não só trazer como o maior, mas como o melhor. Ele vai dizer que a aliança nova que foi feita sobre o sangue de Cristo, como está lá no livro de Coríntios, né? Na época da ceia a gente sempre lê, esta é a nova aliança no meu sangue. Esta aliança, a palavra aliança aqui, você pode colocar aliança como pacto, como algo que foi combinado entre as partes. Então a aliança aqui é um pacto. E aqui eu acho que a palavra melhor é a aliança, porque a aliança, como a gente pode trazer aqui como um exemplo, a aliança de um casamento, que ela é feita de um material nobre, um ouro, algo puro, e que ela não tem fim, ela é infinita, porque a aliança que Jesus faz com o seu povo é infinita, ela não tem fim, ela não tem ruptura. Porque a própria palavra vai dizer, e isso é importante a gente compreender, que quando Jesus, a palavra de Deus vai dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, ele continua fiel, exatamente aí. Porque da nossa parte essa aliança pode ser quebrada, mas da parte de Cristo ela não quebra. Porque a palavra de Deus diz a Bíblia que pode a erva secar, pode o mundo mudar, pode as coisas virarem de cabeça para baixo, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aquilo que foi tratado permanece, porque Deus não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Ou você acha que Deus não sabia, na sua presciência, na sua onipresença, na sua onipotência, que a palavra do homem ela cai por terra? Deus sabia. Mas uma vez assinado, uma vez feito, da parte de Deus, não tem retorno.
não volta atrás. Deus não volta atrás naquilo que ele se propôs. Há um projeto de Deus para a humanidade e esse projeto ele vai ser cumprido à risca. Mesmo que alguns o neguem, que alguns, de certa forma, quebrem essa aliança, mas Deus vai manter a aliança. Porque Deus tem um pacto com o seu povo. E a palavra de Deus ela é verdadeira. Então, a epístola aqui aos Hebreus, é bom a gente compreender isso, que essa epístola ela veio foi escrita para um povo que estava fraco, para um povo que estava realmente precisando de uma força, de um apoio. Então, essa carta ela vem ser escrita, né, para que venha esse povo venha voltar a crer no Senhor, voltar de novo, ou seja, é um reavivamento, porque o povo estava se debandando para a velha aliança, e ele vem dizendo aqui, olha, essa aliança de Cristo é muito superior, é muito melhor para vocês do que a velha aliança. A velha aliança, na realidade, ela aponta o seu pecado e ela te escraviza. E você precisa de estar fazendo sacrifícios diários com cordeiros, sempre a todo ano você faz, mas a aliança que Cristo faz, você não precisa mais de ficar fazendo esses sacrifícios. Porque ele se colocou como o próprio cordeiro que tira o pecado do mundo e ele pagou o preço com o seu próprio sangue. Ele foi o cordeiro. E o sacrifício dele é perfeito. Então, como vocês vão voltar atrás às velhas práticas se Jesus se coloca como cordeiro, paga o preço pela nossa redenção e vocês ignoram isso? Aí ele está, de certa forma, chamando a atenção. É claro que uma exortação com amor, porque o povo estava fraco. Então aqui ele vem mostrando que Jesus é maior, tanto em autoridade, em confiabilidade, em dinamismo, em aceitabilidade. Então Jesus é maior. E essa aliança que foi feita, ela é uma aliança melhor para o povo de Deus. E aqui, por exemplo, nós estudamos aqui, né, e importante que quantas pessoas que deram, de certa forma, sua contribuição em relação a essa carta, né, que ela é tão, de certa forma, complexa, que aí você vai ver, por exemplo, aqui o próprio Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Panteno, Tertuliano, Jerônimo, Atanásio, por exemplo, todos aqui, de certa forma, deram o seu parecer em relação a essa carta, validando ou não, ou apontando um escritor ou não, todos eles aqui deram uma contribuição em relação à escrita dessa carta e para quem foi escrita. Então, realmente é uma carta realmente complexa. E nós precisamos de estudar, até porque quando a gente for conversar com alguém, a gente precisa realmente dessa visão. Então, por exemplo, uma das questões que está aqui aí no capítulo 2 é que a autoria e leitores, né? De quem foi a autoria e quem são os leitores dessa carta. Aí aqui vai dizer exatamente dessa forma. A autoria da carta, apesar das dificuldades, tanto no passado como em dias atuais, quanto ao real autor da Epístola aos Hebreus, de acordo com o Ronald, precisamos estar cientes de algumas informações prévias quanto ao escritor. O autor é um filósofo cristão judeu. Era um judeu helenizado, talvez de Alexandria, que eu havia dito para vocês, devido à forma e à escrita. Um grande pregador. A epístola tem a possibilidade de ser um sermão escrito. O autor era totalmente familiarizado com a linguagem e ideias filosóficas presentes no judaísmo alexandrino dos seus dias, bem como o vocabulário técnico. Então, quer dizer, essa carta ela é escrita, mas com uma linguagem muito sofisticada. E aí, por isso, aí vem a questão de, poderia ser Apolo, poderia ser Paulo, porque são exímios conhecedores tanto da cultura grega, quanto da cultura romana, quanto da cultura judaica. Então, daí surgem os questionamentos, né? Então, por exemplo, não poderia ser um Pedro,
Um Pedro que é mais rústico, que é mais, entre aspas, né? Que, na verdade, que era leigo, indouto. Então, Pedro, por exemplo, não poderia ter escrito uma carta tão complexa, tão bem feita, com a literatura tão de altíssima qualidade quanto a carta aos Hebreus. E aí ele continua dizendo aqui, olha, o autor era totalmente familiarizado com a linguagem e ideias filosóficas presentes no judaísmo alexandrino dos seus dias, né, que eu já disse aqui. Se não aceitarmos ser o escritor, não podemos negar proximidade deste com Timóteo, consequentemente com Paulo, ou seja, a linguagem dele era muito similar à linguagem de Paulo e de Timóteo, que era discípulo de Paulo, né? O Timóteo era uma sombra de Paulo, e esse também não fica atrás. Quer dizer, se a gente não aceitar que seja Paulo, mas alguém muito próximo, porque era alguém que conhecia, falava como, escrevia da mesma forma. Então, realmente era alguém realmente muito, muito interessante. E aí a gente vai continuando, né, nessa questão. E, por exemplo, aqui tem um ponto importante, que aqui é o 2.1.1, a impossibilidade paulina. Além do que já for observado, para alguns parece ser bastante passiva a ideia acerca da autoria paulina. Isso porque, além do exame interno do próprio texto, entre os gregos existia a percepção de que Hebreus havia sido escrito por Paulo, bispos gregos, assim também como os latinos, na segunda metade do século IV e na primeira do século V, mantinham a mesma opinião com sírios e outros orientais. Então, aqui está dizendo o seguinte, que os pais da igreja orientais e também ocidentais, todos eles concordavam que tudo leva a crer que foi Paulo, devido a essa leitura que eles conseguem fazer dos escritos aos Hebreus como os escritos das cartas de Paulo. O pensamento do escritor aos Hebreus com o pensamento de Paulo nas suas 13 cartas. Então há uma similaridade, há uma congruência nas palavras, na forma, na liturgia e na teologia das 13 cartas com a carta aos Hebreus. Então há esse grupo de pensadores, os pais da igreja, os intelectuais ali do século II, III e IV, que apontam e acreditam que possa ter sido Paulo, mas não é nada que fique fechado. E aí nós vamos para, por exemplo, aqui também, que é muito importante, o capítulo 3, o destino geográfico e o conteúdo. Esse destino geográfico aqui é o seguinte, para quem foi escrito essa carta? Qual foi a data, por exemplo, que essa carta foi escrita? Em que tempo, em que época? Então o destino geográfico também é outra incógnita. Alguns acreditam que foi escrita para crentes, né, que estavam em Roma enfrentando grandes perseguições. Outros acreditam já que pode ser para a região da Macedônia, crentes que estavam enfrentando também perseguições. Então não há um consenso exatamente para quem foi escrito essa carta, para qual região, se foi para uma igreja, se foi para um grupo de pessoas. O importante é que essa carta ela é validada pelo seu conteúdo, pela sua teologia, que faz todo sentido com todas as outras. Uma coisa é certa, ela foi escrita para avivar, para dar esperança, para dar suporte para um povo crente, cristão, que estava voltando para as práticas judaicas. Que estava, como a igreja de Laodiceia, estavam mornos. Não sabiam se avançava ou se retrocediam. Então essa carta ela veio, mais ou menos eu lembro aqui, de Abacuque, quando escreve: aviva, Senhor, o teu povo no meio dos anos. Esse povo estava enfrentando umas dificuldades, e aí essa carta vem para dar essa avivada.
trazer esse fôlego novo, trazer essa palavra de esperança, apresentando Jesus como Filho de Deus, como aquele que é maior do que os profetas, do que os sacerdotes, aquele que realmente que não é um cordeiro, mas o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, essa carta, ela vem para ratificar a ideia e o conceito de Jesus como centro de todas as coisas. Ela é cristocêntrica. Ele engrandece Jesus, ele coloca Jesus no centro da discussão. Ele apresenta Jesus como o autor e consumador da nossa fé, como aquele que tudo foi feito para ele, por ele, e sem ele nada do que se fez poderia ter acontecido. Então ele apresenta aqui uma carta, uma teologia cristocêntrica. Ele tira totalmente essa questão do judaísmo, né? Querer, de certa forma, desfazer do sacrifício de Cristo e colocar algumas coisas para que possa, uns adendos para que a salvação possa ser concluída, não só pelo sacrifício, mas no caso, pela meritocracia. Enquanto os judeus trabalham na questão da meritocracia, que é salvo por aquilo que faz, pelas boas obras, pelo bom testemunho, enquanto Paulo brigava muito com eles, porque na realidade a salvação ela é pela graça, não é meritória, é graça. Então aqui ele vai trazer e vai lembrar a este povo de que a salvação é através da graça e que precisamos estar firmes, que nós não podemos voltar atrás, nós não podemos desistir, né? Porque trocaríamos Cristo que morreu por nós, que pagou um preço alto por nós, pela lei que nos condena, que nos é pesada. Enquanto o próprio Jesus vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e que o fardo dele é leve. E aí ele está chamando a atenção aqui: vocês vão trocar esse fardo leve por o peso da velha aliança, vocês vão voltar para aquilo que oprimia vocês. Então aí ele vai trazendo essa questão aqui, que ela é muito importante. E a gente vai percebendo que, de uma forma geral, ele chama a atenção exatamente desse povo, justamente para não desistir do cristianismo e não voltar para o judaísmo, porque o judaísmo é uma questão de uma velha aliança, e que essa aliança ela já está ultrapassada. Então ele traz aqui essa questão de vocês não podem voltar a algo que já passou, a algo que já fez o seu papel. O papel da velha aliança, da lei, foi trazer nós até Cristo. Gálatas 4,4 vai dizer: e vindo a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. Ali é um divisor de água. A lei, de certa forma, ela fez o seu papel como um aio, como alguém que nos trouxe até a sabedoria, que nos trouxe até o pleno conhecimento de Deus. Então esse é o papel da lei. E aqui ele vai nos mostrar que a gente precisa continuar acreditando em Jesus como autor e consumador da nossa fé, e que não vale a pena voltar aos rudimentos passados, porque a velha aliança, o velho sacrifício ficou para trás. Nós vivemos uma nova aliança e que nós vivemos em um novo tempo. Nós agora vivemos um tempo da graça, e isso faz toda a diferença. Então é importante a gente salientar essa questão da carta aos Hebreus. Por quê? Porque ela foi escrita para aquele povo, mas ela, por expansão, ela também chega a nós. Que quantos de nós hoje também estão desistindo, muitas das vezes, do evangelho, do verdadeiro evangelho, por causa de outros pensadores, pessoas que estão desvirtuando, distorcendo o evangelho, e muitas pessoas têm caído nisso, têm voltado. Por isso que precisamos de apologetas, pessoas que levante nesse tempo para trazer um avivamento, e é isso que nós estamos clamando sempre, por um novo avivamento, porque as pessoas estão esfriando, as pessoas estão morrendo literalmente e espiritualmente. Então é preciso de ter alguém para chamar a atenção e vai dizer: o que vocês estão fazendo? Vocês estão trocando Cristo que morreu por nós por
pela lei, vocês estão realmente errados. Precisamos fazer como o próprio Paulo diz, prossigamos para o alvo, que é Cristo. Muitas pessoas estão retornando, estão voltando às suas velhas práticas. Inclusive, isso é importante até nas igrejas atuais. Olha o quanto isso é importante, o quanto que isso é atual. Quantas igrejas hoje, dentro dessa visão tacanha, míope, pequena, rasa, estão trazendo de volta para dentro do cristianismo, do pentecostalismo, as práticas judaicas. Igrejas, por exemplo, neopentecostais, que trazem para dentro da igreja símbolos judaicos e estão voltando às práticas de uma lei que passou. Nós podemos perceber claramente, uma das igrejas que mais representa a questão do neopentecostalismo é a Igreja Universal. Você vai ver candelabro, você vai ver ali a Torá, você vai ver tantas coisas judaica, a arca, você vai ver a mezuzá, você vai ver tantas as coisas dentro da liturgia. Se fosse só um símbolo colocado, não tem problema nenhum. Usar um símbolo dentro da igreja, né, que seja a arca, que seja o candelabro, que seja a cruz, não tem problema. Agora, o ruim é quando você traz a prática, o rito judaico para dentro da igreja. E hoje é o que mais a gente vê. Ou seja, estão voltando às práticas judaizantes em pleno século XXI. Igrejas evangélicas judaizantes. Como é que fica essa questão? É o que a carta de Hebreus aqui aos Hebreus cai como luva sobre nós. Um povo que está colocando uma liturgia judaica dentro de uma igreja do século XXI pentecostal. E olha o quanto isso é grave. Às vezes nós estamos... Ele escreveu aqui para aquele povo do século 1, 2, 3, 4, enfim. Mas hoje nós estamos vivendo isso. Só que hoje, infelizmente, não está surgindo pessoas apologetas que se preocupam com isso. Ao contrário disso, tem pessoas que estão se adaptando a essa nova realidade. Igrejas tradicionais se adaptando a essas igrejas neopentecostais, principalmente pós-neopentecostais, que são igrejas que, na realidade, estão, de uma certa forma, trazendo um evangelho falso, um evangelho que pregando coisas hoje que já foram no passado, que foram importantes, mas que hoje, principalmente no questão Brasil, não tem nada a ver. Então, quer dizer, a gente precisa de estudar justamente para a gente saber separar uma coisa da outra. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Nem todos de Israel são israelitas. Então nós estamos aprendendo, estudando, né, como graças a Deus temos aí um grupo grande de pessoas que querem aprender mais. Porque uma coisa é verdadeira. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, é preciso conhecer a verdade. O que é a verdade? A Bíblia. A palavra de Deus. Jesus vai dizer, errais por não conhecer as Sagradas Escrituras. Jesus vai dizer, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E hoje nós estamos vivendo uma época em que, na realidade, a carta aos Hebreus faz sentido totalmente. Então, nós vamos continuar estudando a próxima parte e nós vamos ver que realmente Hebreus é uma carta que precisa ser lida, compreendida. Então, prosseguindo agora para o capítulo 5, né, que é a última parte. Então aqui vai dizer no capítulo 5 que é sobre a teologia da carta. Então agora já partindo para o final da carta aos Hebreus, então nós vamos agora comentar, fazer o resumo da carta segundo a sua teologia, segundo aquilo que ela propõe a trazer para aqueles cristãos. Então, os principais assuntos, né, que vai retratar aqui, inclusive aqui no próprio livro, está escrito aqui, vemos, todavia, aquele que, por um pouco, foi menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse
à morte. Então, aqui, já fazendo este final, ele vem aqui, de certa forma, reforçar e mostrar que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, o seu unigênito, da mesma essência, portanto, Jesus como Deus, mas por um instante de tempo ele se tornou menor do que os anjos. Quando ele se torna homem, 100% homem natural, então é esse período aí que Jesus se torna, na realidade, menor que os anjos. Depois ele continua dizendo aqui, fazendo esse resumo, apresenta, por exemplo, ali no capítulo 1, ele vai trazer Jesus como Filho de Deus, mostrando Jesus como Filho de Deus. E é importante demais que a gente entenda, que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por suas palavras poderosas. Então que ele mostra Jesus como resplendor da glória de Deus, ou seja, Jesus é, na realidade, a exatidão daquilo que Deus é. E dessa forma, por exemplo, ele mostra aqui Jesus como sendo o centro de todas as coisas, Porque ao contrário de que muitos acreditam, conforme quando Jesus mesmo pergunta ali na confissão de Pedro, quem dizes quem eu sou? Você vê que lá alguns dizem, olha, uns dizem que tu é um profeta, outros dizem que tu é Elias, outros dizem... Então, as pessoas tinham uma visão distorcida de quem era Jesus. Mas aqui ele vai ratificar, dizendo que Jesus é a clara evidência de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Então isso aqui fica bem patente nessa explicação que ele traz para aquela igreja e para nós também. Outra coisa interessante é que também vai falar da preexistência do Filho Eterno, Então a preexistência, ou seja, Jesus existe antes de todas as coisas. Aqui ele vem trazendo um relato de que Jesus realmente existe antes de todas as coisas. O Filho é o resplendor da glória. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Aqui ele refazendo esta visão. E é importante a gente entender que ele também traz na carta a questão da humanidade de Jesus como Filho de Deus, Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para que se tornasse sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelo pecado do povo. Então aqui ele traz que era necessário Jesus vir, ou Deus vir encarnado na figura do Filho, para que o Filho fosse aquele que pudesse fazer-se sacrifício para que o pecado da humanidade fosse perdoado por Deus. Aqui, na realidade, Jesus vem com a questão da reconciliação de Deus para com o homem, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, então precisou de que Jesus viesse para fazer essa conexão novamente, essa reconciliação do homem com Deus. Então isso aqui é muito importante a gente entender isso aqui também. Outra coisa importante também aqui, ele traz, por exemplo, na carta ali, desde o início, a questão da exaltação de Jesus, que ele coloca ali Jesus como centro de tudo. Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, do que Josué, do que os profetas, do que os sacerdotes. Então ele traz Jesus como maior. E isso é muito importante também a gente entender. E finalmente, aqui na visão, aqui ele traz um versículo já no finalzinho aqui do capítulo interessante, dizendo assim: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom
que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aquele que os comem. Então, o que ele estava falando, na realidade, fechando aqui, é que aqueles crentes precisavam de voltar para Cristo e não olhar para a lei, porque a nova aliança feita pelo sangue de Cristo é melhor, é maior do que a lei ou do que o pacto passado. Então, na realidade, resumindo aqui, então essa carta foi escrita para um povo que estava enfraquecido espiritualmente, a ponto de estar apostatando da fé, devido às perseguições e devido aos ensinos judaizantes, que estava de novo voltando a atacar aquela igreja. Então, na realidade, essa carta foi escrita para um povo que precisava de algo novo, precisava de uma força, precisava de respirar novamente o evangelho, porque estava sufocado pela lei judaica ou pela a lei que a gente poderia chamar de judaizantes, né? Então estavam voltando às velhas práticas. E aqui ele traz e mostra Jesus como centro, Jesus como aquele que pagou o preço pelas almas, Jesus aquele que realmente é o Todo-Poderoso e que não valia a pena deixar esse Jesus por algo que já passou, de certa forma, algo que o seu prazo de validade venceu. Fez o seu papel. A lei chegou até aqui, ela fez o seu papel, tem a sua importância, mas a partir daqui agora é um novo pacto, uma nova aliança, uma aliança feita no sangue de Cristo. Então, esta é a lição. E que a gente possa aprender, né? Que a gente possa observar também nos dias de hoje, e de certa forma refutar, de certa forma combater, de certa forma ser um apologeta que não aceite ou que não ande dentro dessa visão do passado. Agora nós estamos vivendo um novo tempo, né? Tudo se fez novo e Jesus nos convida a aprender a sua palavra, a entender e para que a gente também possa levar esse evangelho verdadeiro, genuíno, que sem essas misturas, né, que fazem realmente uma confusão na mente daqueles que servem a Deus, inclusive da própria igreja. Muitas das vezes estão sem conhecimento. Então, esta foi, na realidade, a visão de quem escreveu a carta aos Hebreus. E só finalizando, dizendo, a gente não sabe quem foi, nem onde foi exatamente que foi escrito, ou por quem foi escrito a carta aos Hebreus, mas ela é uma carta importantíssima, de grande relevância, tanto para aquele povo, quanto para a igreja do dia de hoje. Então, vamos meditar, vamos aprofundar nessa carta, porque vale muito a pena. Foi muito bom.